No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 18. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo a quem ele amava, é assim que João se apresenta. Capítulo de número 18. Tenho certeza que essa mensagem está fresca no seu coração. Nós acabamos de ler esse livro. Versículo de número 1 ao verso de número 14. Quem encontrou diz amém. Já está aqui em cima também. É Evangelho de João. Está em 2 João. É Evangelho. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 18, verso de número 1 ao verso de número 14. Louvado seja o nome de Jesus. Nesse momento, você que pode também, aplauda pela vida das pessoas que estão nos assistindo na rede social. Capítulo de número 18. Capítulo de número 18. Aleluia. Aleluia. Meninos, vê se o som está chegando direitinho aí em cima. Aleluia. Diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe aconteceu, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré respondeu eles: sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com ele. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhe perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que lhe disseram: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, atirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou Pedro: guarda a espada. Acaso não haveria de beber o cálice que meu pai me deu? Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Quem entendeu diz amém. Amém? Feche seus olhos por um momento. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos, Senhor, por este louvor que nós te entregamos. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Espírito Santo de Deus, que nós podemos neste momento ouvir a tua resposta de tudo aquilo que nós te entregamos. Senhor, essa manhã é manhã de nós lembrarmos do teu sacrifício, lembrarmos porque o Senhor veio, porque o Senhor morreu e porque o Senhor ressuscitou. Senhor, eu não acredito em culto mais ou menos importante, mas este culto é de fazer a memória, e isso se torna especial. Espírito Santo de Deus, que o teu poder possa ser sentido neste lugar. Senhor, que a tua presença possa ser sentida neste lugar, que nós podemos te ouvir, Senhor,
que nós podemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa manhã, Senhor, ouvir a Tua voz como o som de muitas águas. Senhor, responda o nosso coração. Espírito Santo, toma este lugar. Senhor, toma cada canto deste lugar. Senhor, que nós podemos sentir fisicamente a Tua presença. Senhor, que o nosso coração seja moldado e tocado pelo Teu Espírito. É o que eu te peço, Pai, nós te ofertamos, nós te louvamos, mas agora nós queremos te ouvir. Em o nome de Jesus, e quem crê diz amém. Se sente glorificando o mais alto que você puder ao Senhor. Olha para o irmão que está do seu lado, olha nos olhos dele e faça uma pergunta para ele. Fala: e quando a esperança acaba? Nós temos um ditado no mundo que diz: a esperança é a última que morre. Se puderem me dar um pouquinho mais de retorno, fazendo um favor. A esperança é a última que morre. Mas nesse ditado também fica claro que ela morre, mas por último. E existem momentos que a nossa esperança se vai. Existem planos, existem sonhos que nós temos, que muitas das vezes, por um segundo, por um momento, por poucos minutos, parece que tudo se acaba. Parece que todo o plano da nossa vida, tudo aquilo que nós construímos por muito tempo, levamos anos para planejar, anos para viver, parece que por milésimos de segundo isso acaba. Não leva, parece, o mesmo tempo para se acabar do mesmo tempo que foi construído. Parece que as coisas se acabam muito mais rápido. Imagina quando é o plano da nossa vida. Imagina se tudo que você sonhou para a sua vida, se tudo que você sonhou profissionalmente, espiritualmente, familiarmente, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você ansiou, sonhou, que suou por aquilo, trabalhou por aquilo, e por milésimos de segundos, por pouco tempo, aquilo se acabou. É difícil se levantar novamente. É difícil imaginar da onde que nós vamos começar de novo. Existem sonhos que nós temos, que nós aguentamos a dor da frustração por não ter acontecido, por nós não termos chegado. Existem planos que nós fazemos que nós não alcançamos, e assim nós nos frustramos, sentimos essa dor. Mas quando nós falamos de um projeto de vida, nós estamos falando de um planejamento pela uma vida inteira. Tudo aquilo que você gastou o seu tempo, tudo aquilo que você não dormiu noites, tudo aquilo que você trabalhou, perdeu dias de descanso por aquilo. E se isso se acabar, aonde nós vamos achar esperança? Existem momentos na nossa vida que parece que a nossa esperança morreu, que parece que nós não temos saída, que parece que nós não vamos nos levantar novamente. Porque uma coisa é você sentir a frustração daquilo que não aconteceu, outra coisa é você perder aquilo que você sonhou a sua vida em conquistar. Você perder todos os planos, os projetos que você trabalhou, que você suou, que você impôs força e tempo e energia. Esse texto que nós lemos, nós estamos falando das últimas horas de Jesus. As últimas 24 horas a qual Jesus teve antes da sua ressurreição. A Bíblia vai dizer que eles estiveram com Cristo em um jantar, em uma ceia. Naquela ocasião, parece que a situação foi a mais agradável possível, mas muito pelo contrário. Aquele jantar foi uma confusão,
Porque eles começaram a discutir quem seria o maior, eles começaram a discutir quem iria atrair Jesus, nem notaram que Judas deixou a mesa e eles ainda estavam discutindo. Jesus se assentou à mesa com Judas, que iria o trair. Jesus se assentou à mesa com Pedro, que estava à flor da pele para usar toda a sua raiva. Jesus sentou-se à mesa com Tomé, que até aquele momento não tinha acreditado em nada, e mesmo assim Jesus se assentou à mesa com todos eles, passou as suas últimas horas, partiu o pão, ensinou coisas que não poderiam ser esquecidas, coisas que não poderiam fugir da nossa mente. Porém, muitas das vezes nós entramos em um ambiente como esse, e cear se transformou em um rito. Cear é a mesma coisa que não cear. Se eu vim, amém. Se eu não vim, amém, da mesma forma. Nós esquecemos a importância do que nós estamos fazendo hoje. Nós fazemos isso uma vez por mês. Poderíamos fazer todos os cultos, mas se fizéssemos todos os cultos, qual valor você daria para isso? Se uma vez por mês nós já vemos pessoas que não valorizam nem um minuto que estão aqui dentro. Jesus ensinou naquele momento que iria chegar um tempo que ele não estaria mais, que era necessário lembrarmos de tudo aquilo que ele estava falando, de tudo aquilo que ele estava ensinando. Naquele momento a Bíblia diz, no texto que lemos, que Jesus se retirou, pegou os discípulos e subiu ao olival. Jesus foi deixando alguns discípulos no meio do caminho, e a Bíblia vai dizer que ele leva 3 junto com os mais chegados e pede para orarem por ele. E ali Jesus passa um tempo orando. A Bíblia diz que Jesus encontra 2 vezes eles dormindo, porque eles ainda não tinham entendido o que tinha acontecido. Esse é o cenário que nós lemos. Jesus estava em plena agonia. Jesus estava suando sangue. Jesus precisava de um afago, de um amigo para orar por ele. E os discípulos estavam dormindo. Esse é o contexto do texto que nós lemos e nós conhecemos muito bem isso. Apenas esquecemos muitas das vezes daquilo que Jesus nos ensinou. Fazemos isso apenas por ritual. Mas deixa eu te explicar algo. Existem partes da história de Jesus que nós já não damos mais tanto crédito, não damos mais tanta importância. Nós acabamos de fazer a leitura desse texto. Eu tenho certeza que no mês passado você também leu esse texto. Nós estamos em um projeto de leitura, querido, e algo que eu disse esses dias sobre a leitura bíblica, que existe um porém. Quando nós não nos importamos com isso, quando nós falamos que não temos tempo para isso, existe um fundamental erro, porque nós só não temos tempo para aquilo que não damos importância. Nós só não temos tempo para aquilo que é prioridade para nós. Eu estava falando no último GC de Homens que nós comemos todos os dias, disso nós não esquecemos. Nós tomamos banho todos os dias, disso nós não esquecemos. Nós procuramos descansar todos os dias, porque isso nós não esquecemos. Por quê? Porque a nossa vida é a nossa prioridade. Mas quando nós esquecemos de Deus é porque Ele não é a nossa prioridade. Tudo que temos prioridade nós temos tempo. Tudo que julgamos importante nós temos tempo. Por isso que nós chegamos nesse dia, nós chegamos nesse momento. E para muitos é só comer um pão e beber um cálice, como se Jesus não tivesse feito nada, como se é apenas uma história. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nessa história a nossa esperança tinha se findado. Isaías vai dizer que a terra estava vivendo em trevas. A terra não tinha mais esperança, mas iria se brilhar uma luz, porque um menino ia nascer, um filho dele Deus iria nos dar, e tudo que era de governo estaria sobre ele, e o nome dele ia ser sobre todos os nomes. Seria Emanuel, Deus forte, Deus conselheiro, príncipe da paz. O mundo se esqueceu disso por 700 anos. Isaías profetiza isso 700 anos antes de Cristo.
O mundo passou 400 anos sem ver uma operação de Deus, sem ver uma manifestação de Deus. Jesus nasce, a esperança do mundo começa a ser resgatada. Nós não tínhamos esperança alguma. Nós estávamos como cegos sendo guiados por outros cegos. Nós estávamos perdidos em pecado e nem mesmo mais o sacrifício dos animais estava dando conta dos nossos pecados. Nem mesmo mais os ritos que os judeus faziam estavam nos aproximando de Deus. Nós não tínhamos esperança. Nós tínhamos a única coisa que era a condenação certa. E disso nós não podemos esquecer. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, nós não podemos esquecer quem éramos e quem seríamos sem Jesus. O nosso testemunho serve para essa lembrança. Nós estávamos fazendo planos, sonhos, mas nem imaginávamos que estávamos perdidos. Noé vai dizer que naqueles dias homens se casavam, compravam terrenos, davam festas, mas estava próximo do fim e nem sabiam e nem se davam conta. Jesus vai dizer para aqueles que não estão o aguardando, ele vai vir como ladrão no meio da noite, eles nem vão perceber. Mas para aqueles que os esperam, estão entendendo os sinais, estão entendendo o tempo. Nessa história nós vemos um homem que a Bíblia pouco fala sobre ele. A Bíblia pouco dá direção sobre a sua história, mas conseguimos entender o que lhe aconteceu por breves momentos. A Bíblia vai dizer que no ano 15, depois do nascimento de Jesus, Anás foi destituído como sacerdote do templo. A Bíblia diz que quando Roma invade, a primeira coisa que eles fazem é implantar a cultura deles. E para implantar a cultura, eles destituem todos os líderes. E dessa destituição, Anás também foi destituído. Porém, Anás não tinha filhos homens, ele só tinha filha mulher. Então ele não poderia, tinha um herdeiro para assumir o sacerdócio do templo. Então ele instituiu o seu genro, Caifás, marido de sua filha, como sumo sacerdote naquele tempo. A Bíblia diz que aqueles dois homens governavam os judeus e tinham um relacionamento tanto quanto estranho com Roma. Eles planejavam, eles sentavam juntos na mesma mesa para oprimir os judeus. Mesmo eles sendo considerados sumos sacerdotes, aqueles homens não estavam mais diante da lei, vivendo a lei, vivendo aquilo que Deus tinha deixado. Nós vamos ver alguns sacerdotes, e um dos mais famosos é Eli, que já tinha esquecido até mesmo como era a voz de Deus, já não sabia mais o que era prestar um culto e sentir a presença de Deus. Anás e Caifás, eles governavam os judeus, governavam Jerusalém, depois dos romanos. Eles eram os sacerdotes. Caifás dominava o templo, Anás era líder dos fariseus. Ambos tinham o poder do povo em suas mãos. A Bíblia vai dizer no livro de Levítico, me falha agora a memória, o capítulo, capítulo de número 26, se não me engano, em que os sacerdotes tinham algumas regalias naquele tempo, e eles eram sustentados pelo templo, porque o sacerdócio precisava ser executado 24 horas por dia. Então eles não conseguiriam trabalhar, então eles precisavam ser sustentados. Eles moravam dentro do templo. Dentro do templo foi feita uma casa para o sacerdócio, para ele estar continuamente naquele lugar. A Bíblia também diz que o sacerdote podia e deveria fazer discípulos, porque em algum momento a sua morte seria certa e alguém precisava assumir o seu lugar. Então, dos filhos dos levitas, da tribo de Levi, eles pegavam discípulos
pegavam homens da descendência de Arão, para que pudesse caminhar com eles. E esses homens cuidavam da manutenção do templo. Esses homens cuidavam para que os rituais se tornassem realidade da melhor forma possível. Esses homens também guardavam a vida do sacerdote, eram guardas deles e guardas do templo. Esses homens precisavam dar a sua vida por aquela história. Deixa eu te explicar uma coisa: um levita não tinha muito sonho a não ser sacerdote. Porque muito cedo, depois que desmamasse, ele era conduzido para o templo. E ele era criado pelos sacerdotes e não pela mãe e pelo pai. Ele vivia uma história apenas, o sonho de em um momento se tornar sacerdote. Em um momento, quem sabe, ser sorteado e poder entrar no Santo dos Santos. Esse era o sonho. E esses jovens eram muito bem treinados, eles sabiam fazer sacrifícios, eles tinham que ter habilidade para isso. Eles tinham habilidade com espada, porque eles tinham que guardar a vida do sacerdote e guardar o templo de qualquer invasão. Eles tinham habilidade com a lei, e não era como os dias de hoje. Nós conhecemos 2, 3 versículos e já achamos que conhecemos muito, não. Um filho de Levi, um discípulo do sacerdote, ele precisava ter decorado a Torá, o livro histórico e os livros proféticos. Ele precisava ter de cor, ele não precisava abrir os pergaminhos para citar algum texto. Ele precisava saber aquilo, ele engolia aquilo. Aquilo já era o suficiente para tomar a vida dele inteira. Aquele homem era preparado a sua vida para uma única coisa, um único plano. Ele não tinha 2 propósitos. Ele não tinha 2 planos. Ele não tinha o plano A e o plano B, não. Ele só tinha o plano A: aguardar o momento em que o sumo sacerdote iria ungí-lo como sacerdote. E quem sabe um dia ele seria escolhido para entrar no Santo dos Santos. Essa era a vida daqueles homens. Esse era o objetivo. Um plano seguido a vida inteira. Um plano seguido toda a sua história. Muitos anos de discipulado, anos de escola. Anos que não voltaria. Era impossível um homem, quando chegasse aos seus 30 anos, se ele não fosse ungido sacerdote, ele não tinha o que fazer. Porque ele não tinha aprendido uma outra profissão. Ele não tinha parado até aquele momento para construir uma família. Ele não tinha aprendido outra coisa. Ele foi doutrinado para aquele momento. Era a única esperança dele. Era o único tempo que ele teria. E Malcolm era um desses homens. Ao contrário do que nós muitas das vezes achamos, Malcolm não era um soldado romano. Malcolm era um soldado do sacerdote. Malcolm era um homem criado, doutrinado para ser sacerdote. Malcolm estava cumprindo à risca o seu planejamento, o seu sonho. Malcolm estava a propósito em um dos lugares que todos os discípulos queriam estar, porque prender Jesus era algo importante naquele momento. Prender Jesus era marcar a história dos judeus, porque eles iriam sacrificar um homem que para os fariseus estava pregando uma doutrina ao contrário, estava sendo contra o judaísmo, poderia destruí-los. Então Malcolm foi selecionado para uma missão que, sem dúvida alguma, o próximo passo seria Caifás ungí-lo como sacerdote. De tal forma que a Bíblia diz que quando Jesus fala que se apresenta que ele era Jesus de Nazaré, aqueles que ele estavam procurando, a Bíblia diz que alguns homens caíam por terra, mas Malcolm não cai. Pastor, como você sabe disso? Porque ele foi o primeiro homem a colocar a mão em Jesus para prendê-lo. Ele não perdeu o foco dele, da missão dele em nenhum momento. Ele sabia o que ele precisava fazer, porque ele tinha um plano. Ele tinha um sonho. Ele foi criado para viver uma única coisa na vida dele. Imagina um homem que estudou a vida toda, está tendo a oportunidade de marcar a história, de o próximo passo ser a concretização do seu sonho, de algo acontecer.
de ser lembrado. Imagina José, depois que entrou na casa de Potifar, lembrando do último dia na cadeia. Imagina Moisés, depois de atravessar o Mar Vermelho, lembrando do desespero que ele estava do outro lado do mar. Imagina você, com todos os seus planos e os seus sonhos que você tem, sabendo que hoje é o último dia que você vai viver sem eles, porque amanhã tudo vai acontecer. O que você faria hoje? O que você abriria a mão de hoje? Qual o foco que você não estaria em ao menos chegar vivo no dia de amanhã? Porque amanhã seria o dia. Querido, quando nós somos crianças, nós temos ansiedade por um simples passeio no outro dia na escola. Muitas das vezes nós nem dormimos por isso. Quando nós somos adultos, nós temos ansiedade para ver o rosto de um filho. Nós temos ansiedade pela conquista de um carro. Nós temos ansiedade pela conquista de uma casa. Nós temos ansiedade por uma viagem. Nós temos ansiedade por umas férias. Quantas pessoas não trabalham o ano inteiro contando com o dia que vão estar de férias? Nós temos ansiedade por muitas coisas. E nós sabemos quão ansiosos nós ficamos. E quão foco nós determinamos para que o dia que as coisas irão acontecer, nós chegamos bem, chegamos firme. Esse era o foco de Malco. Nada tomou sua atenção. Ele estava focado em prender Jesus e ser um homem que colocava as mãos em Jesus, para que os soldados romanos pudessem relatar para Caifás e Anás que ele foi importante na prisão, e assim lembrarem dele, lembrarem que o sonho dele poderia se acontecer no próximo dia. Porém, o seu sonho foi destruído em uma fração de segundos. Malco, todo ansioso, foi colocar as mãos em Jesus. E Pedro, todo nervoso, puxou a espada e cortou sua orelha. Querido, Pedro não acertou o golpe. Pedro errou. Ninguém que está com uma espada planeja cortar a orelha de alguém. Ainda mais que nós estamos falando da região da cabeça. O que Pedro queria era dissipar aquele homem. Pedro errou o golpe. Primeiro que nós precisamos entender que Pedro estava disposto a acabar com sua vida por amor a Jesus. Por que acabar? Porque se Pedro mata Malco, Pedro seria condenado à morte por matar um dos filhos de Levi, matar um das tribos de Levi. E Pedro estava naquele momento disposto a isso. Pedro estava disposto a se entregar por Jesus. Pedro não estava mentindo quando ele disse que daria a sua vida por amor a Jesus. Pedro não estava enganando isso. Olha para cá, querida. Não perca a sua atenção do culto, não. Criança faz barulho em qualquer lugar, sim ou não? Agora nós se tornamos crianças também imaturos quando nós deixamos levar pelo barulho delas. Nós somos tão criança como tu elas. Nós estamos em um propósito, você está ouvindo uma palavra, você está ouvindo Deus falar no seu coração, você não pode perder sua atenção. Malco estava fazendo tudo que para ele estava certo. Tudo que para ele era o objetivo da sua vida. Pedro também estava fazendo tudo que para ele era o objetivo da sua vida. Pedro estava defendendo Jesus. Mas muitas das vezes nós estamos no caminho certo, fazendo aquilo que é errado. Nós estamos com Cristo, damos a nossa vida por Cristo, mas estamos matando pessoas. Estamos matando a esperança de pessoas e sonho de pessoas. Muitas das vezes nós nos denominamos cristãos, falamos que estamos com Cristo, falamos que somos dele, mas nós estamos acabando com a esperança de todo mundo. Querido, quantas pessoas que você conhece? Eu conheço algumas. Que se você chegar feliz com um carro
ele vai dizer que aquele carro não presta. Que se você chegar feliz, porque Deus te curou de uma dor de cabeça, Ele vai dizer que era só uma dor de cabeça, uma aspirina passava. Quantas pessoas que se dizem estar com Cristo, mas todas as suas atitudes, os seus impulsos não são como de Cristo. Os seus impulsos e as suas atitudes estão voltadas para acabar com a esperança dos outros. Ah, mas eu estou falando porque eu sou sincero. Querido, sincero é uma coisa, com todo o respeito, mas babaca é outra completamente diferente. E existem pessoas que dizem que são sinceras, mas estão matando todo o plano, todo o sonho de outros. Querido, nós precisamos entender que não basta andar aonde Jesus está, precisamos parecer com Ele. Para Pedro ele estava fazendo certo, para Malcolm ele estava fazendo certo. Ambos estavam no seu propósito de vida. Porém Pedro, achando que estava certo, acabou com a esperança de um homem. 1 Crônicas, capítulo de número 26. Deus ordena Moisés ter algumas regras. Deus ordena Arão lembrar de algumas regras. E Deus dá um direcionamento aos sacerdotes. E um desses direcionamentos era: olha, o homem não pode ser sacerdote se ele não souber a Torá de cor. Ele não pode ser sacerdote se ele não souber as profecias sobre o Messias e esteja aguardando o Messias. O homem não pode ser sacerdote se ele não vestir as roupas como um sacerdote usa, se ele não andar com o seu talit, se ele não tiver as cores que eu estou determinando, se ele não cuidar da casa do Senhor. Mas existiam umas outras determinações. O homem, para ser ungido sacerdote, ele precisava ser perfeito. E eu não estou falando perfeito em santidade, eu estou falando perfeito fisicamente. Querido, ele não podia ter uma orelha mais aberta que a outra. Ele não podia ser vesgo. Ele não podia ter língua presa. Ele não podia ter nenhum tipo de deficiência. Ele não podia faltar algo em sua formação. Ele não podia ter nenhum distúrbio intelectual. Ele precisava ser perfeito. Como o sacrifício que era levado precisava ser perfeito, o homem que iria se sacrificar também precisava ser perfeito. Então deixa eu te dizer uma coisa: os levitas naquela época eram considerados os homens mais bonitos, mais perfeitos, porque era se examinado para ver se ele podia entrar no discipulado. Se tivesse qualquer coisa, o mínimo que fosse uma unha encravada, ele não podia entrar, porque Deus exigia essa perfeição. Malcolm estava nesse contexto, até aquele momento fazendo tudo certo. Até aquele momento Malcolm era fisicamente perfeito, o seu intelecto era perfeito, as suas atitudes eram perfeitas, estavam andando conforme a Torá dizia. Ele se vestia da forma que Moisés ensinou. Ele não esquecia o seu talit, ele não esquecia a borda de sua saia, jamais. Ele estava andando para ser um sacerdote. Mas deixa eu te dizer uma coisa: no momento em que Pedro corta a sua orelha, acabou a perfeição. Um homem sem orelha não podia entrar no templo. Um homem sem orelha não seria sacerdote. Um homem sem orelha não poderia ser ungido a nada. Então você imagina que Pedro queria acertar a cabeça, e para o Malcolm, acertar a cabeça seria melhor do que perder um membro. Naquele momento era melhor morrer, porque para o morto tinha mais esperança do que para Malcolm. Jó vai dizer algo que é fora do nosso entendimento humano. Ele vai dizer que mesmo que uma árvore seja cortada,
ao cheiro das águas, ela pode voltar a brotar. Isso é humanamente impossível, porque a árvore, ela só se alimenta pelas suas raízes. Uma vez cortada, ela não tem mais raiz. Uma vez podada, acabou. Ela já não serve mais para nada, a não ser para fazer lenha. Mas Jó vai nos descrever uma esperança que se inicia quando a nossa esperança acaba. Talvez você não tenha entendido isso. Eu vou te explicar novamente. Existe uma esperança que não começa quando você está planejando, não começa quando você está sonhando, não começa quando as coisas estão acontecendo. Existe uma esperança que nasce quando nada existe mais esperança. Quando tudo se acaba, quando o último ponto da história é colocado, existe uma esperança que se nasce aí. Zacarias vai descrever algo fantástico. Deus vai dizer: podem andar dois juntos se não estiver de acordo. Não, eu não estou de acordo com o povo de Israel. Porém, vai chegar um dia que eu vou lhe apresentar um homem, e o nome desse homem será Renovo, e ele mudará a esperança de Israel. Ele voltará à aliança que eu tenho com o povo. Ele transformará a situação que não há esperança, como Isaías descreveu, que a terra estava andando em escuridão, não havia mais esperança. Um cego estava guiando o outro cego, não tinha mais caminho. Mas nesse momento do silêncio, um homem iria resgatar essa esperança, quando não havia mais esperança. Só que chegar nesse ponto é desesperador, porque essa esperança, ela só se apresenta quando as suas esperanças se vão, quando os seus planos se vão, quando os seus projetos se vão, quando tudo que você sonhou para a sua vida acaba, e você não sabe da onde se levantar. Você não sabe de onde recomeçar. Tudo que você planejou, tudo que você sonhou, acabou. Você levou uma vida para construir, e em apenas minutos tudo foi destruído. Foi isso que aconteceu com o Malcolm. Ele levou 30 anos para chegar até ali, e em segundos Pedro acabou com a sua história. E em segundos Pedro destruiu todos os seus planos. E em segundos tudo aquilo que ele planejava se findou. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele: meu irmão, o que você faz quando tudo se acaba? Porque deixa eu te dizer uma coisa, a nossa vida, ela é uma roda gigante. Um dia estamos em cima, outro dia estamos no meio, outro dia estamos embaixo, e assim a nossa vida vai acontecendo. Existem dias bons, mas existem dias maus também. Jesus deixou claro que o mundo iria nos fazer sofrer, e quando ele fala do mundo, ele não está falando de pessoas, ele está falando da nossa vida. Viver iria nos fazer sofrer. Nós recebemos notícias tristes todos os dias, com muito mais intenção do que nós recebemos notícias boas. E existem momentos que essa notícia acaba com tudo que temos. A Bíblia vai dizer que Jó, em um dia, ele perdeu tudo a qual ele construiu a sua vida inteira. Um dia. Jó tinha filhos, uma família estruturada, casa boa, muitos animais, muita terra, muitos escravos, serventes, funcionários, como você queira entender. Jó era o segundo homem mais rico da terra. Você imagina o quanto ele demorou para construir isso? Não é de um dia para a noite.
Não é de um dia para a noite que nós estabelecemos a nossa vida. Não é de um dia da noite que nós criamos raízes. Querido, nosso mundo, nós vamos ver algumas coisas com pessoas muito velhas. Quer ver uma coisa? Você vai ver, geralmente, em um carrão, um senhor dirigindo. Porque ele levou a vida dele para construir aquilo. Se você vê alguém novo, é herdeiro. Porque alguém levou a vida toda para construir aquilo. Construir não é fácil. Construir requer empenho, requer plano, requer planejamento, requer muitas das vezes abrir mão de algumas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, quantas das vezes que para conquistar um sonho nós precisamos abrir mão de outras coisas. Quantas das vezes que nós precisamos colocar na balança. Mas agora eu vou começar a fazer faculdade. Então se eu vou começar a fazer faculdade, algumas coisas eu preciso abrir mão. Porque eu vou precisar empenhar dinheiro, empenhar tempo, empenhar energia para mim cumprir esse sonho. Eu vou conquistar a minha casa. Quantas coisas que você não vai deixar de comprar para aquele sonho se realizar, para aquele projeto se realizar. Eu quero que meu filho faça a melhor faculdade. Querido, quanto que nós como pais não vamos abrir mão para que ele estude, para que ele tenha. Se você tiver que escolher entre comprar para você e comprar para o seu filho, você vai comprar para o seu filho. É fato. Para se cumprir um plano, muitas das vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas. E difícil é pensar em tudo isso que nós abrimos mão, quando todo o nosso plano, toda a nossa história se acaba. Quando se coloca um fim em tudo. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos recomeçar. E recomeçar não é fácil. Recomeçar não é tranquilo. Recomeçar requer empenho, requer energia. Recomeçar cansa. E quando nós olhamos para essa situação para recomeçar, muitas das vezes nós não queremos entrar nessa batalha e nós desistimos. A Bíblia diz que em um dia Jó perde os filhos, Jó perde a casa, Jó perde os animais, e os seus empregados deixam ele. Em um dia Jó perdeu tudo que ele levou anos para construir. Todo o empenho talvez que o seu pai também impôs para que ele pudesse ter aquilo. Todo o empenho que Jó tinha colocado. Em um dia, o plano de uma vida inteira foi destruído. E aí eu te pergunto, se isso acontece, o que nós fazemos? Judas tinha um plano. E o plano era ver o reino de Cristo. O que ele se confundiu, vamos dizer assim, é que o reino de Cristo não está aqui. Nós precisamos trazer. Não é físico, é espiritual. É aonde o próprio Jesus diz para nós empenharmos o nosso tesouro. Porque lá não traça, não corrói, nós não vamos perder. Judas confundiu isso. Um erro vai levar a outro. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: um abismo gera outro abismo. Quando Judas entendeu, ele foi devolver aquilo que ele tinha recebido. 30 moedas de prata era muita coisa. Era o trabalho de um ano, de um homem comum em Jerusalém. Judas leva as 30 moedas para o sacerdote. Só que naquele momento também todo o plano da sua vida é destruído. Porque naquele momento ele entende que ele não entregou Jesus para ser interrogado, ele entregou Jesus para ser morto. E que o sangue de Cristo estava sobre as mãos dele. Ele era o responsável. Caifás deixou isso muito bem claro, ao dizer: eu não posso aceitar esse dinheiro seu, esse dinheiro tem sangue. E eu não posso pegar em dinheiro sujo de sangue. No momento em que todo o plano que foi construído junto com Cristo se acabou, Judas não teve estrutura para recomeçar. E ele decidiu se suicidar. Jó, de um ponto de vista completamente diferente, ele entendeu
que a vida é passageira. Um dia eu tenho, um dia eu não tenho. E ele decide louvar ao Senhor na mesma perca, no mesmo plano. Nós temos por costume reclamar muito. Nós questionamos a Deus por tudo. Mas em vez de perdermos tempo, empenho e energia reclamando, nós tínhamos que parar e gastar tempo e energia reconstruindo, porque a nossa vida vai precisar ser reconstruída muitas vezes. Aí eu te pergunto, se tudo acabar, você é aquele que vai dizer: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor? Ou aquele que vai amarrar uma corda em um tronco de árvore e vai se lançar? Porque quando tudo se acaba, as suas atitudes são reveladas. E aí é o ponto. Quando as suas esperanças se vão, você tem a paciência de empenhar a sua energia na esperança que está nascendo, ou você opta em desistir daquilo que você está vivendo? E eu não estou falando somente do fim de Judas, porque existem muitas pessoas que suicidam emocionalmente, se suicidam psicologicamente todos os dias. Desistem de tentar, desistem de planejar, desistem de sonhar, porque um sonho acabou, porque um sonho não aconteceu, porque uma situação acabou. Existem pessoas todos os dias que perdem a esperança e decidem continuar sobrevivendo. Acorda, vai trabalhar, volta do trabalho. Acorda, vai trabalhar, vai para a igreja, volta para casa. E o problema é que muitas dessas pessoas que desistem, que não sabem o que fazer quando tudo acaba, estão andando com Cristo, estão dentro de uma igreja, estão ouvindo uma palavra. Judas ouviu Jesus pregar por 3 anos e meio, mas ele não teve emocional para aguentar entender o que estava acontecendo. Não há diferença naquilo que Judas fez e naquilo que Pedro fez. Pedro negou Jesus da mesma forma que Judas negou, da mesma forma. Olha para o irmão que está do seu lado. Obrigado. Diz para ele: no momento em que tudo acaba, o que você decide fazer? Querido, aprenda algo: boas intenções também destroem histórias. Existem momentos que nós precisamos saber qual é o caminho que nós vamos decidir andar, quem vai andar conosco nesse caminho, e se as pessoas que estão à nossa volta estão no mesmo propósito. Porque deixa eu te dizer uma coisa: Deus não une relacionamento, Deus não une pessoas, Deus une propósito. As suas amizades precisam ser de acordo com o seu propósito. O seu relacionamento conjugal precisa ser de acordo com o propósito. O seu relacionamento com pessoas precisa ser de acordo com o seu propósito. Porque é impossível andar para frente se tem uma pessoa puxando a corda para trás. É impossível. É impossível sonhar e planejar se você anda com alguém tentando destruir os seus sonhos todos os dias. Porque boas intenções o inferno está cheio, querido. Porque não são as intenções da pessoa que vão te atingir, o que vão te atingir são as ações. Pedro estava fazendo o que ele achava de melhor, sim ou não? Vou proteger Jesus. E na verdade, o que Pedro estava fazendo? Destruindo uma história.
e tentando evitar que Jesus vivesse o seu propósito. Ah, mas Pedro estava certo. Não, Pedro não estava certo. Ele estava cheio de boa intenção, mas ele estava tentando impedir o plano de Deus. Por isso que a primeira coisa que Jesus faz é corrigi-lo, é colocar ele de volta no lugar. Porque não adianta, boa intenção não constrói nada. O que constrói são as ações. Alguém dizer para você que quer o seu bem não quer dizer que ela quer o seu bem. Quantas pessoas na nossa vida batem nas nossas costas? Nós estamos achando que é tapinha, mas na verdade elas estão com faca na mão. E elas estão andando com boas intenções. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala, meu irmão, boas intenções podem destruir histórias. Cuidado. Porque por nome de Cristo muitos estão matando. Por nome de Cristo muitos estão destruindo histórias. Pedro não deixou de seguir a Cristo para destruir a história de Malcolm. Pedro não deixou de ser o chamado cristão para destruir Malcolm. Ele estava com Cristo, do lado de Cristo, achando que estava fazendo certo. Nessa história, Malcolm perdeu completamente a razão de viver. Como eu disse, era melhor talvez ter atingido a sua cabeça, porque ali ele morreria. Mas decepar um membro acabaria com o seu propósito, acabaria com a sua vida. Não era uma orelha caindo ao chão, mas era toda a sua história, todo o seu plano. Mas no momento em que os nossos planos se vão, alguém decide aparecer. No momento que as nossas esperanças se vão, no momento em que os nossos planos não deu certo, as nossas histórias acabam, uma esperança decide surgir. Uma esperança decide acontecer. Alguém decide aparecer. Quando nossa história não tinha mais solução, quando nós não tínhamos mais para onde ir, quando tudo se acabou, alguém apareceu. Talvez você entrou nessa manhã esperando mais uma Santa Ceia, esperando mais um momento que você ia lembrar do sacrifício de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa, todas as vezes que a esperança se acaba, Deus fez algo. Quando a esperança se acabou, deles saindo do Egito e eles se depararam em frente ao mar, Deus abriu o mar quando não tinha mais esperança. Quando a humanidade não tinha mais esperança, não sentia mais Deus, não falava mais com Deus, Jesus nasceu e devolveu a nossa esperança. Quando tudo parecia perdido, Jesus estava morto numa cruz. Mal sabíamos nós que no terceiro dia a nossa esperança iria ressuscitar. Muitas das vezes nós depositamos todo o nosso empenho na nossa esperança, naquilo que nós esperamos acontecer. E muitas das vezes nós nem vemos Deus no meio desse caminho. Não perguntamos se o que estamos planejando está certo, se é isso que Ele quer para a nossa vida. Mas Deus nunca deixa uma pessoa sem esperança. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito, um coração amargurado. Deus não rejeita alguém sem esperança. Jesus estava sendo preso, estava completamente agoniado, estava estressado, suando sangue,
sabia que em poucas horas ele iria sentir uma dor que ele não conhecia até aquele momento. Estava carregando o peso do nosso pecado. Naquele momento Deus havia se virado, porque não conseguia enxergar Cristo com todos os nossos pecados. Mesmo assim, ao ver alguém sem esperança, Jesus se apresentou. A Bíblia diz que Jesus pega a orelha de Malco, coloca novamente no seu rosto, coloca novamente na sua cabeça, e Malco não consegue seguir com o plano que ele tinha forjado no seu coração, que era prender a Cristo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, no momento em que Cristo aparece, a nossa esperança já se foi, mas uma esperança nova, um plano novo, um caminho novo começa a aparecer. Quando nós achamos que tudo está perdido, acabou, Deus tem uma saída nova, Deus tem um caminho novo, Deus tem um plano novo para nós. Querido, quando nós achamos que tudo acabou, para Jesus é só um começo. Todo fim de história para Cristo é um começo. Todo fim de história para Cristo é uma nova oportunidade. Ele aparece naquele momento, ele coloca novamente a orelha no lugar, e aquele homem poderia seguir o seu plano, mas a história não diz isso. A história diz que aquele homem decide seguir os discípulos de Jesus, porque ele entende, naquele momento em que toda a sua vida perdeu o sentido, que Deus tinha um plano melhor, um sonho melhor, Deus tinha algo maior para ele. Que o sacerdócio não era o melhor era conhecer a verdade. Que o ritual não era o melhor, mas o melhor era conhecer a Cristo, a verdade, aquele que podia transformar uma história do nada para tudo. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele, fala: nessa manhã Deus está restabelecendo a sua esperança. Deus está transformando os seus planos, porque os planos dele ainda são maiores, ainda são melhores. Feche seus olhos por um momento. Jesus ainda tem um plano. Jesus ainda tem uma história para você. Mas pastor, tudo acabou. Não, querido. O que eu e você podíamos ou podemos perder é aquilo que eu e você constrói. Mas aquilo que Deus constrói jamais vai se acabar. Talvez até aqui nós vivemos o nosso plano, a nossa vontade, o nosso desejo, e podemos ter chegado sim em algum lugar. Podemos ter chegado sim em lugares que para nós seria confortável. Podemos sim ter chegado em lugares que para nós seriam os nossos planos. Mas Deus ainda tem algo maior. Deus ainda tem algo melhor. Lembrar de Cristo não é apenas lembrar da dor, não é apenas lembrar do sacrifício, não é somente achar ou entender que aquilo que Cristo fez era para nos dar o céu. Não, é muito mais que isso, querida. Cristo transformou a nossa vida, nos deu um novo caminho, nos deu uma nova esperança, uma esperança que não acaba, uma esperança que não entendemos, mas podemos ser cortados, tirados da nossa raiz, mas ao cheiro das águas nós podemos voltar a brotar. Há uma esperança viva,
Há uma esperança para a sua história, há uma esperança para a sua família, há uma esperança para as suas finanças, há uma esperança. Mas pastor, toda a minha esperança se foi. Mas é aí que ele se apresenta. Enquanto o seu plano, enquanto o seu querer, enquanto a sua vontade estiver pautado na sua esperança, ele não se apresenta. Mas quando a sua esperança se vai, Jesus decide se apresentar. Quando Paulo nos ensina que esse momento é hora de fazer memória dele, é hora de fazer lembrança dele, Paulo não está dizendo que nós devemos chorar pelo sacrifício. Nós precisamos nos alegrar, porque a nossa esperança ressurgiu no terceiro dia. Você não entendeu isso, querido? Parece que você ainda não está no ambiente de Santa Ceia. Parece que você ainda não entrou em um culto. Parece que as coisas ainda não começaram a te tocar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é a minha oratória, não é as minhas palavras que vão te tocar. Se você não abrir o seu coração, você vai sair daqui como outra Santa Ceia, tomando um suco e comendo um pão. Agora, se você abrir o seu coração, você vai entender que essa manhã Deus está resgatando a sua esperança. Que nessa manhã Deus está resgatando um plano, um sonho, uma história de vida. Que Deus está resgatando aquilo que parecia perdido, porque ao cheiro das águas nós ainda temos esperança. Ao cheiro das águas Ele ainda tem uma obra para fazer. Há uma esperança, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que tudo pareça terminado, há uma esperança para nós. Há uma esperança para os filhos de Deus, há uma esperança para quem crê, há uma esperança. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós não vivemos por aquilo que ouvimos, nós não vivemos pelas situações que nos cercam, nós vivemos porque a nossa esperança tem que estar em Cristo. A nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele nunca decepcionou uma história. Ele nunca parou uma obra pela metade. Ele nunca deixou ninguém perdido, ninguém desesperançoso. Esperança. Quem é esse que nos dá a esperança da sua vinda? Quem é esse que nos dá a esperança de um futuro? Quem é esse que nos dá a esperança quando tudo parece perdido, quando tudo parece esquecido? Oh,
línguas. Se coloca de pé no seu lugar, querido. Se você pode, se coloca de pé. Começa a ofertar a Ele o seu melhor, porque a sua esperança vive. Ele não te abandonou, Ele não te deixou em nenhum momento. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Porque quando a minha história acabou, a sua história começou na minha vida. Quando a minha esperança acabou, a sua esperança começou na minha vida. Ora, badassuriela, barabás. Aleluia, Jesus. Esse é o momento de fazer memória. Esse é o momento de lembrar. É essa recordação que fica viva em nós todos os dias. É isso que precisa arder no nosso peito. Há uma esperança, há uma esperança. Então quando você vir aqui na frente, querido, não é mais um culto, não é mais uma ceia, não é um suco, não é um pão. Nós estamos fazendo memória da nossa esperança. Há uma esperança. Há uma esperança. Há uma esperança. Quando você sair do seu lugar, começa a agradecer, começa a lembrar dessa esperança, porque Ele não só morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que a nossa esperança pudesse existir. Ele ressuscitou para a nossa esperança ser transformada. Ele se renovou. Ele é o renovo. Ele é o homem que Deus ia apresentar. Ele é a salvação do mundo. Ele é a nossa segunda chance. Ele. Saia do seu lugar e venha se servir em nome de Jesus.
Levante seu cálice, levante seu pão. Não deixe de participar por qualquer coisa, querido. Satanás tenta nos afastar desse momento por qualquer coisa. Pai, nós apresentamos esse momento de memória a Ti. Tu és o centro. Toma o seu lugar, Jesus, nessa manhã. Toma o seu lugar, Jesus. Nós não lembramos de Ti com saudade, nós lembramos com esperança. Oh, Espírito Santo de Deus. Se há alguém doente agora, que este momento possa haver cura. Se há alguém que perdeu esperança, que possa Te encontrar agora nesse caminho. Senhor, que não seja um rito, que não seja um dia, que seja a Sua presença agora dentro de nós. Nós compartilhamos da Sua dor, para compartilharmos da Sua esperança. Nós Te amamos, Jesus. Pode participar. Sua voz para adorar junto conosco. Cante o mais alto que você puder. Cante
forte para esse mundo ouvir. Nós não tínhamos esperança até Ele se apresentar, até Ele aparecer. Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela nova esperança. Obrigado por podermos estar aqui, Jesus. Não existe lugar melhor de estar do que na Tua presença. Obrigado, Jesus, obrigado. Senhor, esteja conosco todos os dias. Toque em nossa mente todos os dias. Toque em nosso coração todos os dias. Tu és santo, Jesus. Como Tu és maravilhoso, Jesus. Oh, aleluia. Espaço pra mais nada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja acrescentado sobre todos. Pai, despede o Teu povo de regresso aos seus lares, os guarda do mal e do pecado. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é a sua esperança, Deus abençoe a todos. Até amanhã no grande culto com a intercessão. Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.